Boa noite, meu povo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa gira de Umbanda Xamânica, num dia tão importante com a nossa gira de esquerda. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que a esquerda lida tão bem, que a esquerda vem trazendo para nós há um bom tempo já, né? Primeira coisa, para quem está aqui pela primeira vez ou para quem está começando a vir na Umbanda, a gente entender um pouquinho o que são esses guias de esquerda, né? Trazendo aqui bem a questão de que são os guias, tá? Apesar de Exu ter o mesmo nome do orixá Exu, quando a gente está falando dos guias, a gente está falando de ancestrais, de espíritos iluminados que vêm nos amparar, nos aconselhar e nos ajudar, tá certo? Então a gente tem os Exus, tem as pombagiras, que vem na linha mais feminina, e os Exus mirins, que vem trazendo aí mais uma linha, trabalhando uma linha mais infantil, tá? São três energias que formam a esquerda da Umbanda, né? E essa esquerda, apesar do nome, ela só está trazendo aí uma informação de que são guias que estão numa frequência mais próxima da nossa frequência, tá certo? Eles vêm, são guias que trabalham com questões mais humanas, questões mais do dia a dia, e é por isso que os guias de esquerda gostam tanto de cuidar do nosso ego, das nossas vaidades, dos nossos relacionamentos, do trabalho, mas também das nossas sombras, aquelas sombras que vão nos trazer os nossos inimigos internos. E o que são os nossos inimigos internos? Os nossos sabotadores, né? Porque quando a gente se entrega para a nossa sombra, e eu vou dar aqui alguns exemplos, a sombra da impaciência, a sombra da inveja, a sombra da vaidade, da arrogância, da gula, dos 7 pecados capitais, né? E também trazer aí algumas outras sombras, como ansiedade, né? Nervosismo, desespero, também podemos já colocar ali no campo das sombras, em que há uma fragilidade extrema no lidar com as emoções. Eles vêm trazendo um olhar, uma atenção especial para isso. Por quê? Porque eles sabem que é ali que está todo o segredo para cortar qualquer tipo de energia negativa ou de caminho cheio de obstáculos, ou de problemas, ou de qualquer coisa que a gente queira resolver na nossa vida. Então é importante entender a medicina desses guias, dessas entidades tão bacanas, né? Não é à toa que hoje aqui tá cheio, né? Todo mundo adora uma gira de esquerda, né? Entender o porquê que eles vêm com esse papo reto, que eles vêm pegando ali na nossa ferida, vem falando, porque você faz assim, você faz assado, e entender o porquê que eles fazem isso. Porque é aí que está todo o alicerce, toda a base para qualquer tipo de correção, de harmonia, de transformação, de apaziguar qualquer tipo de energia, tá certo? Os Exus têm uma pegada de um jeito, as pombagiras têm outra forma de falar, os Exus mirins têm outra forma, mas sempre eles estão ali tentando trazer um equilíbrio energético pra gente, para que a gente possa alcançar o que se fala tanto na Umbanda, que é os caminhos abertos. Né? Todo mundo fala, todo mundo sabe o que significa. O que é ter caminho aberto? O que é, eu quero os meus caminhos abertos?
é que eu possa ter oportunidades, boas oportunidades na minha vida, que eu possa ter uma vida melhor, mais harmoniosa. Só que um caminho, ele se abre e ele depende de que nós caminhemos nele. Ou seja, ele depende também do nosso esforço. Para que a gente abra os caminhos, a gente vai precisar voltar para dentro de nós e transformar algo, corrigir algo, melhorar algo, para a gente aproveitar esse caminho. Senão ele fica aberto diante de você e você não trilha ele, né? E aí a gente vai entrar agora num detalhe que eu queria falar, que é sobre autorresponsabilidade, né? Hoje eu estava ali pensando, pedi uma inspiração aí para minha pombagira e ela falou, vamos falar sobre autorresponsabilidade, porque é fundamental isso na magia, na espiritualidade. Eu entender que toda mudança, toda e qualquer transformação, seja para o bem, seja para corrigir algo, seja para uma doença, vai exigir um esforço meu. Eu vou precisar olhar e falar o que eu posso fazer com isso. E essa palavra autorresponsabilidade, ela entra num lugar bem delicado. Por quê? Porque o nosso ego não gosta desse tipo de coisa. O nosso ego sempre está querendo culpar algo, alguém ou alguma coisa. A gente, por natureza, se espelha no externo para poder enxergar o que está dentro de nós. A gente, por natureza, busca um responsável para poder acusar e julgar aquilo que, na verdade, estamos julgando e acusando dentro de nós. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, porque essa questão da autorresponsabilidade é um ponto bem delicado. Ah, quer dizer que se alguém me faz o mal, a responsabilidade é minha? Se alguém me persegue, a responsabilidade é minha? Sim, senhor, sim, senhora. Há uma autorresponsabilidade na qual você busca a resolução daquela situação, porque você, de alguma maneira, se envolveu nessa situação. Não sabemos o porquê, aonde, quando, mas há uma responsabilidade sua, porque aquela situação atraiu você. Então, se algo te atraiu, se algo apareceu para você, é sinal que tem algo para você aprender com aquilo. Então, se torna a sua responsabilidade estar atento ao que você precisa aprender. Outro ponto da autorresponsabilidade. Você tá lá numa confusão, alguém foi lá, fez uma grande fofoca sua, você não tem nada a ver com a história, tá? Aí a gente vai lá e fica, porque fulano. Se você não entende o que é autorresponsabilidade, você fica lá só com o dedo apontado. E o fulano, ó, lascando o olho gordo em você. Lascando a energia negativa. Precisamos entender isso. A autorresponsabilidade, opa, por que essa confusão aqui aconteceu? Por que essa pessoa está falando isso de mim? Que tipo de comportamento eu estou trazendo? O que eu posso fazer para melhorar? Como que eu vou me comportar a partir de agora? Eu preciso procurar a solução. Se eu ficar parado com o dedo apontado para alguém, nada vai acontecer, gente. Porque vocês vão mesmo depender da consciência do outro para se libertarem? Não, né? Se aquela pessoa nunca tiver consciência, você vai ficar amarrada com ela. Atrasada, presa na energia da pessoa. Então é sua responsabilidade mudar aquilo. É sua responsabilidade
criar situações para que você saia daquele processo, para que você apazigue aquela energia, para que você harmonize, para que você entenda o que aquilo quer te ensinar, quer te explicar e seguir adiante, se livrar daquele problema. Mas para isso, eu preciso olhar para isso, falar, bom, que eu posso fazer por isso. Isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é ter confiança em si próprio. Sempre. Muitas vezes, algo acontece e a gente não sabe o que fazer. É assim mesmo. Se fosse fácil, estava todo mundo iluminado. É assim mesmo, mas a gente tem que ter autoconfiança. Não, eu vou encontrar uma saída. Não, eu vou orar para o meu anjo de guarda e pedir para ele me iluminar. Eu vou pedir para o guia me ajudar a encontrar uma solução. Eu vou rezar para o orixá. Eu vou meditar. Eu vou pensar em algo. O que eu tenho que fazer para melhorar isso? A minha casa está desarmoniosa. Tem um monte de briga acontecendo. Quem está brigando? Quem está dando gás para essa briga? Ou quem não está fazendo nada por isso? A gente sempre precisa se responsabilizar pelas coisas. Confiar que a gente pode sim resolver um problema. Todos vocês têm um Ori. Um Ori que é um Deus. Vindo da semente divina, do divino. E todo Ori tem solução para as coisas. O que a gente não tem é contato com esse Ori. É clareza. É acesso. Para isso a gente tem que buscar isso. A gente tem que exercitar isso. E aí, se a gente fica nessa história de a culpa é do outro, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, porque tal coisa aconteceu comigo, porque isso, porque aquilo, a gente vai perder a chance de se transformar, de se melhorar, de progredir. E aí a vida também não vai melhorar, a vida também não vai progredir. A gente precisa entender que todo desafio que a gente tem na nossa vida, e todos nós temos desafios grandes, todos nós passamos por questões muito intensas, por processos intensos ao longo da nossa vida. Nós decidimos antes de vir para cá. Nós temos uma família espiritual e a gente conhece essa família, a gente reencarna nessa família. Então a gente conhece os nossos pais, a gente conhece os nossos filhos, a gente conhece o tio, o primo, e a gente sabe sim das dificuldades que a gente ia viver com eles. Então a gente não veio aqui para ficar reclamando e para ficar acusando. A gente veio aqui para resolver. Porque isso é se iluminar, isso é progresso espiritual. Então o nosso Ori, ele escolheu o nosso caminho. E aí, a gente não tem que julgar se um caminho é mais árduo, se um caminho é melhor, se um caminho é isso ou se é aquilo. A gente precisa entender que todos nós temos grandes desafios. Então, para mim, é muito importante ficar rico. Aí eu olho pro cara que é rico e eu falo, porque ele tem tudo, porque se eu tivesse o que ele tem, eu ia isso, eu ia aquilo outro. E o rico tá lá, chorando no travesseiro dele, em depressão profunda, ou com um problema muito grave, ou com um grave problema de saúde que o dinheiro dele não resolve. Então a gente precisa começar a trazer essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, voltar para nós mesmos. Mesmo quando a gente é pego em situações que não fomos nós que provocamos, nós estamos inseridos nela.
Então pare e pense, tá bom, como que eu resolvo isso? A gente precisa começar a trabalhar isso e parar de perder tempo com reclamação, perder tempo com esse tipo de atitude que só alimenta, seja lá o que for de ruim que está acontecendo na sua vida. Então acontece um problema, você continua lá, aí a outra vai, mano, é só mais energia caótica, de guerra, de discórdia, de conflito. Pra gente ficar bem, energia tem que estar calma, apaziguada, harmoniosa. Todos vocês que estão aqui vêm buscar algo de bom para a vida de vocês. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é como que eu melhoro essa situação. Como que eu harmonizo, como eu acalmo. Ninguém anda na tempestade. Quando tá na tempestade, quando tá lá cheio de raio, trovão, uma ventania, a gente se abriga, a gente espera. A gente caminha quando a chuva já melhorou. Quando é seguro, quando tá calmo. É assim com os nossos problemas também, com as nossas questões. Quando a gente vai pensar em autorresponsabilidade, a gente também tem que pensar que a gente é capaz, tá? E somos sim. A gente só tá vivendo um tempo que a gente desaprendeu muita coisa. O ser humano se auto-enfraquece, se auto-fragiliza e se sente incapaz de lidar com a própria vida. Não, Deus não ia fazer um negócio desse. Todos os animais sobrevivem na natureza. E sim, sobrevive o mais forte. Então, nós, homens, o rei nominal, nós como humanidade, também temos todas as ferramentas capazes para sobreviver. Então somos capazes de trazer autorresponsabilidade, refletir sobre isso e sempre se posicionar diante de qualquer problema de maneira mais madura, mais sábia, buscando de verdade a luz. Nosso pai Oxalá fala sobre isso. Nosso pai Oxalá é o grande apaziguador. É aquele que ilumina o caminho. É aquele que traz luz. Então vamos operar melhor nessa frequência. Para que a gente sempre esteja atento a tomar uma atitude para o melhor. E esse melhor vai começar conosco. Porque ninguém consegue ser melhor com o outro, no trabalho, na família, com os amigos, se não for uma pessoa melhor. Arro? Arro! Eu espero que vocês tenham uma gira incrível, que vocês tenham atendimentos profundos, que vocês recebam conselhos que realmente engrandeçam vocês e tragam luz para a vida de vocês. Amém.